É uma coisa que acontece comigo, acontece com você certamente. Às vezes nós criamos valores de pessoas que não são verdadeiros, simplesmente pela imagem. Então, às vezes nós falamos algo, e a boca fala do que o coração está cheio, de uma certa pessoa, e tem pessoas que têm esse esporte preferido, que é a fofoca, que não é verdadeiro. Nos deixamos influenciar muitas vezes por coisas da mídia e de pessoas que estão ao nosso redor, quando na verdade onde nós deveríamos ser o bálsamo, fazer a diferença. É justamente sobre isso que eu queria trabalhar com os irmãos nessa noite, acertando a diferença com Jesus. O texto está em João capítulo 21. Eu não vou pedir para ninguém ficar de pé, porque até eu cansei de ficar de pé aqui, né? O Rubens hoje judiou da gente, né, Rubens? Olha só, João 21, de 15 a 17. Vamos abrir sua Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Vamos baixar nossas frontes. Vou pedir ao seminarista Gustavo que faça uma oração pedindo por iluminação nessa mensagem. Palavra revelada. O Senhor usa a vida do teu servo, reverendo Washington, e que essa palavra ela seja um momento de edificação pessoal a cada um de nós e também um momento de nos aprofundarmos nesse relacionamento e no conhecimento a respeito de quem tu és, ó Pai. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito até aqui, o Senhor já fez nesse culto, e agora prepara o terreno, o solo do nosso coração para receber a semeadura. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Pedro, ele estava vivendo uma situação bastante difícil. Ele estava vivendo, nesse momento, uma crise profunda na sua vida. Ele estava incomodado. E como qualquer pessoa que está vivendo uma crise de estresse muito grande, muita adversidade, mais um problema, então, aquela carga é muito forte. Então a pessoa procura se refugiar. Às vezes nós estamos passando por problemas sérios, problemas financeiros, problemas de desemprego, problema que nos leva a uma depressão, e aí vem um outro problema para acabar de jogar para o buraco. E as coisas vão somando. Pedro estava exatamente nessa situação. E ele faz o quê? Ele fala assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Tem até uma frase de para-choque: está estressado, vai pescar, né? Eu não sei porque, se eu for pescar, eu fico mais estressado ainda, porque é pernilongo mordendo a gente na beira do rio, e o peixe que não vem, né, aquele negócio todo. Eu gosto de pescar lá na ponta da praia, você vai lá, você escolhe o peixe todo, mas o Pedro, ele achava que ele deveria, para abater o estresse, e pescar. O que você faz quando você está estressado? Qual a atitude que você faz quando as coisas estão pesadas para você? Meus irmãos, o capítulo 26 de Mateus, que nós lemos de 31 a 35, ele traz a resposta para nós e nós queremos trabalhar
exatamente nisso. Nós vamos ver aqui alguns indicativos. De repente, um desses indicativos pode estar presente na sua vida e pode ajudar. Eu gostaria de analisar essa autoconfiança que Pedro tinha, porque ele tinha uma autoconfiança muito grande. Ele vivia, assim, uma vida totalmente diferenciada. Eu queria encontrar aqui 3 lições que poderão engrandecer as nossas vidas e nós podemos utilizar em nosso benefício. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar era a autossuficiência que Pedro achava que ele tinha. Muito bem, ser autossuficiente significa: eu não preciso de qualquer ajuda. Eu amo o Senhor mais do que qualquer pessoa. Lá em Mateus ele diz: ainda que todos tropecem, ainda que todos te neguem, eu, Pedro, não vou te negar. É uma autossuficiência muito grande, é uma interação, é sobressair acima de tudo. Então, quando a pessoa acha que pode, que é capaz de si mesmo resolver as coisas sem o auxílio de ninguém, é o primeiro passo para criar uma diferença com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos dependentes de Cristo. Ninguém aqui é autossuficiente. Eu e você, nós precisamos a cada dia da nossa vida nos aproximarmos mais de Deus. Precisamos a cada dia mais da nossa vida, em cada momento da nossa vida, nós dependemos mais de Deus. Nós dependemos de Deus para comer, nós dependemos de Deus para ter dinheiro para comprar remédio, nós precisamos de Deus, dependemos de Deus para poder ter uma palavra santa, abençoadora na nossa boca. Nós precisamos de Deus para tudo. E Pedro esqueceu desse detalhe na sua vida. E uma das coisas importantes que nós podemos entender, lá no verso 40 de Mateus, ele diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Depois de 1 hora, Jesus havia os deixado e eles estavam dormindo. Meus irmãos, essa autossuficiência nos leva ao descuido da oração. No momento onde ele deveria ter um cuidado, no momento em que nós devemos ter um cuidado, e esse indicativo é para a nossa vida, nós não podemos descuidar desse momento na nossa autoconfiança de deixarmos de orar. De repente você, por se achar assim, como dizia uma expressão popular, o rei da cocada, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Você se sente assim autossuficiente, como Pedro se sentia, e se afasta de Deus, esquece de orar, esquece de se aproximar de Deus, esquece de abrir a sua Bíblia, deixa para lá, eu não erro. Meus irmãos, é justamente nesse momento que a casa cai. Exatamente nesse momento que você acha superior a todos. Ah, a filha de fulano de tal, ela engravidou. A minha não. Também? Já ouviram esses tipos de comentário? Às vezes a gente ouve isso direto. O que Deus quer de cada um de nós? Que nós oremos e sintamos a cada dia a dependência de Deus em tudo que nós iremos fazer. Se um irmão caiu, se a irmã errou, é motivo de oração. Quem está caído no chão, meu irmão, quem está sofrendo, ele não precisa que você passe sal grosso na ferida, precisa de bálsamo. E Jesus Cristo, ele vem ao encontro e diz assim: Pedro, você me ama realmente, Pedro? Claro que eu te amo. E aí Jesus vem e pergunta para você nessa noite, meu irmão: você ama realmente a Jesus? Você sente que longe dele você não tem suficiência, não tem nenhum motivo para cantar glórias, porque Jesus tem que estar presente na sua vida em todos os momentos, você depende dele para tudo. Mas não é uma dependência escravagista, não.
É uma dependência de amor, de saber que você tem um pai que ama você, um pai que gosta, que está querendo que você vença na sua vida. Porque muitas vezes você acha que a nossa vitória é a salvação, é ir para o paraíso. É sim, mas Jesus quer que você vença aqui, que você faça a diferença aqui. Você não é autossuficiente, você depende muito de Deus. O segundo aspecto que Pedro nos ensina no seu erro, na sua diferença que ele teve com Cristo, seguir Jesus de longe. Meus irmãos, disfarçadamente, às vezes, a pessoa desliga de Jesus, não assume um compromisso. Ele até vem à igreja, mas não tem nenhum envolvimento com as coisas de Deus na sua vida. A pessoa segue de longe, e no momento quando Pedro, aqui na vida de Pedro, precisava de apoio, no momento quando Jesus estava de alguém perto, o texto diz, ele seguia de longe. Foi mais um indicativo na vida de Pedro para que uma diferença fosse estabelecida entre ele e o Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus não quer admiradores. Nossa, como Jesus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele faz milagre, restabeleceu a saúde do Vicente, do Roberto, da nossa irmã. Jesus quer pessoas que tenham compromisso com Ele, não admiradores. Jesus quer que você assuma um compromisso com Ele de segui-lo e estar junto com Ele em todos os momentos da sua vida. E Pedro, no momento em que ele mais precisou, Pedro foi dormir. Pedro estava sentado fora do pátio, aproximou-se dele uma criada e disse assim, olha, você estava com Jesus. Ele, eu? Quem, cara pálida? Jamais. As pessoas conhecem você, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda, como um cristão verdadeiro. Quando as pessoas olham para você, quando as pessoas se aproximam de você, elas sabem que estão se aproximando de uma pessoa que o corpo habita, é templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Da nossa boca não pode sair maldição, sair palavrão e querer sair palavras abençoadoras. Não pode. Não tem lógica isso. Não existe brincadeirinha, piadinha disso, daquilo, porque você é uma pessoa de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Nós devemos seguir a Jesus, não de longe, nós devemos nos comprometer com Jesus a cada momento da nossa vida, nos nossos atos, na nossa vida. Pedro não. Pedro tinha uma diferença muito grande. Tu me amas, Pedro? Claro que eu te amo, Jesus. Hoje é tão fácil essa palavra, eu te amo, né? Namorado, falar para a namorada assim, eu amo tanto você. Ou um marido falar para a esposa, eu amo tanto você. Daqui a pouco está xingando, falando palavrão, brigando. Que amor é esse? Que amor é esse? Meus irmãos, o terceiro e último indicativo. Pedro errou umas coisas muito importantes, porque nós temos duas condições fundamentais para seguir a Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e o próprio como a ti mesmo. E a palavra de Deus diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus de perto? Renuncie às coisas do mundo. O terceiro indicativo, quando se abandona o companheirismo do irmão ou dos irmãos. Companheirismo. Vou pegar uma aguinha aqui que o meu diácono trouxe. Obrigado.
Quem é seu companheiro? Quem é seu companheiro? Quem é a pessoa que você tem na sua vida que você pode procurá-la a qualquer momento do dia, da noite, que ela vai ter uma palavra para você de amor? De onde está a pedra? Você pode falar o que você quer com o seu cônjuge? Você fala qualquer coisa com o seu cônjuge? Seu cônjuge pode abrir o teu WhatsApp e falar que está aqui, pode ver as minhas mensagens de WhatsApp? Ou você tem coisas que ali que o seu cônjuge não pode ver? Você tem um companheiro na igreja, um irmão na igreja, que você o convida para orar com ele durante a semana? Você ora durante a semana? Você liga para ele durante a semana e fala, olha, você está bem? Tudo bem com você? A família está bem? Não só nos momentos que ele está passando necessidade, mas assim. Pedro estava só. Ele havia abandonado o companheirismo dos demais discípulos. É uma questão séria e que precisa ser levada em consideração. É quando a pessoa se isola, é quando a pessoa fica só. O servo de Deus, ele não pode se isolar. A serva de Deus não pode se isolar. Meus irmãos, nós precisamos do companheirismo um dos outros. Nós precisamos da amizade de um dos outros, da convivência com os nossos irmãos. Esse foi um outro indicativo que fez a diferença estabelecida entre Pedro e Jesus Cristo. Ele se afastou. Ele se afastou. Tem aquela história que todo pastor conta, né? Do carvãozinho lá da churrasqueira que tira. Mas é muito mais sério que isso. Primeiro que nós não somos carvões. Somos pessoas. Quando você se afasta do convívio da igreja, do irmão, quando a pessoa deixou de ser importante para você, quando a pessoa deixou de ser importante para você, é o primeiro sinal de uma aresta que você está levantando com o seu relacionamento com Cristo, dentre todas as outras que você já tem. Porque quando você tem uma igreja, você tem um irmão, você tem Jesus Cristo na sua vida, as pessoas passam a ser parte importante na sua vida, em todos os sentidos. Orar pela pessoa, estar perto da pessoa, isso é muito importante. E Pedro está dizendo assim, olha, eu perdi 3 anos da minha vida seguindo Jesus, e agora eu não acredito mais. É isso que acontece. Quando você se afasta, você vai perdendo a fé. E a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, todo investimento de Deus na história da salvação, mandando ver o Cristo e o mundo, fez a diferença na morte de Cristo no Calvário. Quando Cristo derramou seu próprio sangue, nós precisamos levar isso em consideração. Quando a Bíblia diz assim, que alguém que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e as que tudo se fez novo, significa que o Evangelho é o poder de Deus para transformar o ser humano e para mudar o ser humano, mudar você. Deus não nos quer com as nossas manias pessoais, dizendo assim, eu nasci assim, eu vivi assim. Não. Nós nascemos no pecado. Crescemos no pecado, somos pecadores, mas nós precisamos entender que a cada momento da nossa vida, a graça de Deus nos basta. Nós precisamos nos afastar das coisas que não edificam a cada um de nós. Nós precisamos buscar a Deus em cada momento da nossa vida, em todas as áreas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto vive aquele momento. Pedro, tu me amas? Eu creio que pensou que ele tinha, eu acredito que ele tinha impactado, que ele pensou que tinha impactado Jesus, né? Eu dou a minha palavra que eu te amo.
Meus irmãos, Pedro não tinha, na verdade, a noção, ele não teve a noção de quem era Jesus durante o tempo que viveu com ele. Mas ele não parou aí com Pedro. Jesus pergunta novamente: você tem um amor perfeito por mim? Ele: sim. Meus irmãos, no final, Jesus estava insatisfeito e ele foi firme. E na terceira vez a pergunta, ele: Pedro, é assim que você me ama? É com esse amor? E aí Pedro responde: tu sabe todas as coisas. Naquele momento, aquela diferença que existia entre Pedro e Jesus, ela tem que ser superada, e foi superada. E eu queria terminar a mensagem nessa noite fazendo uma pergunta para você. Como é que você pensa em superar as diferenças que você criou com Jesus? Eu queria que você pensasse sobre isso. Você ainda tem oportunidade, você ainda tem vida. Pense, como é que você vai suportar as diferenças que você tem na sua vida com Jesus Cristo, com o teu Salvador. Meus irmãos, não é seguindo de longe, não é achando que é autossuficiente, e não é se afastando dos irmãos e nem da presença de Jesus. É o contrário. Você orando a cada dia mais, se aproximando mais de Deus, e entendendo que sem Jesus você não é ninguém. A partir do momento que você tiver essa consciência, que você tiver essa noção, que você depende de tudo, tudo vem de Deus e você depende de tudo na sua vida, é o passo para você superar a diferença com Jesus Cristo. Vamos baixar nossas frontes. Vou pedir ao nosso presbítero Abelardo que nos dirija a Deus na oração. Depois eu vou pedir para a nossa irmã Pepa também nos dirigir a Deus em oração depois do presbítero Abelardo. Maravilhoso.